Excelentíssimo senhor presidente, é uma honra muito grande para este cidadão brasileiro ter voz no plenário Ulisses Guimarães da Câmara dos Deputados, Casa de Representação do Povo Brasileiro. Muito obrigado. De modo especial, dirijo especiais agradecimentos aos excelentíssimos senhores deputados JHC e Evandro Gussi pela lembrança, pelo convite para tomar parte desta homenagem, desta sessão solene. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes, de um modo especial aos componentes da mesa, e gostaria de fazer esta saudação, este cumprimento, de maneira concentrada na pessoa do grande deputado Bonifácio José Tan de Andrada, que tanto admiro e que me traz uma alegria imensa tê-lo presente conosco nesta sessão. Esta sessão solene foi convocada de modo muito justo para celebrar os 800 anos da Magna Carta de 1215. Senhor presidente, permita-me o registro. Neste ano, 2015, também se celebram os 750 anos da Casa dos Comuns inglesa, casa parlamentar irmã da Câmara dos Deputados brasileira. Sem nenhum exagero, sem nenhum favor, cabe afirmar e reconhecer que as liberdades inglesas deram origem aos direitos do mundo ocidental. As liberdades que a história da Inglaterra, as liberdades que os costumes ingleses meticulosamente gestaram ao longo de séculos, são a base sólida em que foram concebidas as declarações de direitos dos países ocidentais. O constitucionalismo, enquanto mecânica de poder dirigida à limitação do próprio poder em favor dos direitos dos cidadãos, é fruto direto, de um lado, da paulatina redução da prerrogativa real e, de outro lado, da progressiva ampliação do direito gestado pelos súditos e dito por eles próprios ou pelos seus representantes perante o rei. Esse direito já orientava e guiava a vontade real na Inglaterra há muito. Isso porque o rei medieval, por juramento, já era obrigado a proceder segundo o direito da terra. Um dos maiores clássicos do constitucionalismo, Charles Howard McIlvaine, anota: não obstante os juízes fossem juízes reais, designados pelo rei, e não obstante agissem em nome do rei, eram obrigados, por juramento, a determinar os direitos dos súditos, não em função da vontade do soberano, mas segundo a lei. E um estudo aprofundado dos processos que nos restam daquele tempo demonstra que essa não era uma mera teoria, mas, em linha de máxima, uma prática geral e concreta. Digo eu, na Idade Média, a prerrogativa real, a função de última instância do rei inglês, por natureza incontrolável pelos súditos, era conhecida como gubernaculum. Por sua vez, o direito pronunciado com a participação dos seus próprios destinatários era fruto da iuris dictio. E aí, permitam-me, cito mais uma vez McIlvaine, quando o rei João quis substituir esse direito por sua vontade, procedendo com força contra os vassalos, cuja culpa não estava provada em juízo, o resultado foi a Guerra Civil e a Magna Carta. Da Magna Carta de 1215 consta a afirmação de diversas liberdades que seguem de plena atualidade. Em síntese, a Magna Carta implica a afirmação da essencialidade do consentimento dos destinatários do poder relativamente ao exercício do poder. A história subsequente trouxe a ampliação dos que participam desse consentimento, chegando à universalização do voto. A história subsequente trouxe a consolidação
das instituições representativas, em suma, a consolidação dos parlamentos. A Magna Carta de 1215 é um dos momentos mais importantes desta evolução. Mas o século XIII foi pródigo em momentos importantes para esta evolução. Em 1265, 50 anos após a Magna Carta, sob Simão de Montfort, que capturara o rei Henrique III um ano antes, não apenas barões, mas também representantes dos condados e das cidades tomaram parte do parlamento. Tão relevante foi esse momento que é recordado nas cores que marcam a Casa dos Comuns e a Casa dos Lordes, verde e azul. Não sem razão, essas cores são reproduzidas em parlamentos bicamerais mundo afora, inclusive em parlamentos estaduais bicamerais, como se dá nos Estados Unidos. E como sabemos, essa antiga tradição também é celebrada com rigor nas cores das casas do nosso Congresso Nacional Brasileiro. O Salão Verde está aqui para mostrar isso, o Salão Azul e assim por diante. Em 1295, o rei Eduardo I disciplinou a convocação dos representantes dos condados e das cidades em termos mantidos até hoje, o voto distrital, recente e sabiamente preservado em consulta popular ocorrida na Inglaterra. Uma tradição de 720 anos. Toda essa mecânica institucional segue evoluindo. Foi flagrada, descrita e recomendada por Montesquieu quando de um dos seus mais conhecidos momentos evolutivos, a tripartição dos poderes, e seguiu evoluindo até a maturidade de separar chefia de Estado e chefia de governo, aprimorando ainda mais a restrição contra a prerrogativa real e a ampliação do direito dito pelos seus próprios destinatários ou dito pelos respectivos representantes, cuja maioria, a partir de então, passa a subjugar o governo. A primeira Constituição brasileira, a Constituição do Império do Brasil, de 25 de março de 1824, foi a primeira Constituição a traduzir para a norma constitucional escrita a lição inglesa de separar chefia de Estado e chefia de governo. Parte das dificuldades institucionais brasileiras passa justamente pela circunstância de o nosso direito não mais conhecer a separação entre chefia de Estado e chefia de governo. Bem assim pela circunstância de não mais submeter, pelo menos em termos jurídicos, o governo à maioria parlamentar. As lições inglesas, sejam as mais antigas, sejam as mais recentes, seguem muito vivas, seguem bastante atuais. Por tudo isso, é muito justo dizer aos ingleses, nossos irmãos mais velhos na prática democrática, nossos irmãos mais velhos na afirmação das liberdades e dos direitos, muito obrigado. Faço isso saudando o senhor embaixador da Inglaterra no nosso país, Alexander Ellis, mas não encerro sem uma vez mais agradecer à Câmara dos Deputados a honra que é para um cidadão brasileiro ter a oportunidade de fazer uso da palavra neste espaço onde pulsa a democracia brasileira. Muito obrigado.